pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Leis e Negócios e desta vez com um tema muito importante que tem a ver com o passivo tributário nas empresas. Esse é um tema que se agrava a cada dia, muitas empresas enfrentam essa problemática e hoje para debater sobre esse tema eu trouxe aqui sócia do escritório, doutora Lilian Sartori. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer novamente fazer parte do podcast Leis e Negócios. Bacana. E também a doutora Alessandra. Bom dia, doutor. Bom dia, que também faz parte. Convite. Que é isso, que também faz parte da área de direito tributário do escritório. Então, eu estou aqui hoje com duas feras para falar com vocês sobre como resolver o passivo tributário de uma empresa. É possível fazer uma administração tributária? Quais os meios que nós temos hoje para liquidar o passivo tributário? E detalhe, esse passivo tributário ele foi constituído com algum vício ou alguma distorção? Então, são esses pontos que nós vamos bater um papo hoje, né? Mas, doutora, vamos começar com você aqui. Claro. Esse tema é bem importante, bem pertinente, né? Muito. Hoje, desde a pandemia, nós tivemos um agravamento nas dívidas tributárias. Fechamento, todo aquele problema que nós tivemos, as empresas deixaram de pagar os seus tributos. Sim. Já vinha do passado, então é constante isso, porque o custo tributário ele acaba sendo pesado. Nós temos também algumas circunstâncias que agravam um pouco a dívida tributária, depois eu vou falar sobre elas também. Mas no contexto geral, como que a doutora vê esse aumento da dívida tributária? Realmente esse aumento ele vem crescendo? Vem crescendo sim, doutor. Com a pandemia, ele se intensificou, né? Porque as empresas, elas tinham que optar. Até para que elas pudessem se manter. Eu vou pagar tributo, ou eu vou manter meus funcionários, eu vou manter a folha de pagamento, eu vou manter o pagamento dos meus fornecedores, que são tão importantes para que tenha a manutenção da própria empresa e do próprio trabalho, né? Então, isso veio se agravando. E essa inconsistência também do nosso governo, das políticas públicas, ela vem contribuindo para que muitas empresas não consigam saldar o seu passivo, né? O que eu sinto também é que as empresas que não estão acostumadas com essa situação, quando elas nos procuram, elas se sentem até culpadas, como que justificando o não pagamento, né? É diferente aquele não pagador contumaz, que tem uma política completamente diferente de não quitar débitos. Só que a gente está falando daquelas empresas que são sadias, são saudáveis, mas que passaram por momentos de dificuldade e não estão conseguindo sair desse buraco, digamos assim, né? Dessa dívida que foi constituída. Então, ela vem crescendo sim. E até aproveitando para falar, a gente espera que com a reforma tributária que está em voga, ela consiga, de alguma forma, trazer medidas, né, que ajudem as empresas a se manterem e conseguirem quitar esses débitos. Entendi. Olha que ponto interessante que a doutora falou. Muitas vezes o empresário, ele precisa escolher o que ele vai pagar. Se ele vai pagar o fornecedor, se ele vai pagar o funcionário, se ele vai pagar N situações que ele necessita quitar dentro da empresa ou se ele vai efetuar os tributos. Sim. E entre efetuar o pagamento de uma folha de pagamento, por exemplo, ou um tributo, ele é compelido a pagar os seus funcionários. Sim. Até por questão de função social, sendo que o tributo também tem a sua função social, mas ele acaba sendo compelido a deixar de pagar alguma coisa. E N fatores levam a isso, né? Sim. Desde uma má administração ou questões econômicas, questões de mercado, inadimplência. Isso. Porque é outra coisa que eu venho acompanhando, né? A inadimplência, ela cresceu demais. Sim. E aí, com a inadimplência, eu não tenho dinheiro para pagar os tributos. Quiçá os funcionários. Sim. E a gente está vendo neste ano muitas empresas quebrando, muitas empresas entrando numa situação de insolvência, né? Então, esse ponto ele é bem interessante justamente por causa disso. Agora, num outro aspecto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho ali um passivo tributário constituído, onde foram apurados diversos tributos e, infelizmente, alguma coisa não foi paga. Tá. Nesse contexto, o deixar de pagar, isso poderia, que é uma preocupação que os empresários têm, Sim. isso poderia ser tido como um crime tributário? Porque é uma das questões que se discute hoje. Pô, não paguei o tributo, seria um crime tributário? O que vocês acham
sobre esse ponto? Eu acho assim, que nem toda ausência de pagamento de tributo poderia configurar um crime tributário. Porque seria colocar todo mundo na mesma situação, né? É diferente daquele contribuinte que está passando por problemas financeiros decorrentes não direi nem da administração, mas porque tem uma inadimplência, ele não está conseguindo se manter, não é um crime tributário. Agora, aquele devedor contumaz, que sempre desvia o dinheiro da empresa, ou ele está agindo com dolo, sabe, com a intenção de fraudar o fisco, aí sim poderia ser configurado um crime tributário. É importante levar em consideração que a gente não pode colocar todo mundo na mesma situação, porque seria muito simples, né? Exato. Aí você acaba tendo, assim, um tratamento muito desigual, né? Muito disso. Porque você falou do devedor contumaz. É aquele que realmente já está habituado a dever, né? Sim. É aquele que já não paga. Exatamente, ele não tem interesse de pagar, Exato. né? Ele continua trabalhando, ou fornecendo serviço, ou vendendo mercadorias, mas ele tem um desvio desse valor. É uma situação completamente diferente. E aí sim, ele estaria incorrendo num crime tributário. E vai responder e pode ser até penalizado. Exato. É uma questão que muita gente tem dúvidas, né? O empresário ele fica com receio, até porque a fazenda, muitas vezes, a fazenda estadual, ela emite aqueles comunicados, né? Isso é crime previsto. Aí o empresário fica muito preocupado. Mas não teve o dolo, porque o cara não colocou dinheiro no bolso. É diferente daquele que deixou de pagar o tributo para pagar o funcionário, do que aquele que deixou de pagar o tributo para comprar uma Ferrari. Sim, Né? completamente diferente. São questões diferentes, né? Bacana. Eu acho interessante a gente deixar isso bem claro, pessoal, porque é um dos questionamentos que mais nos fazem. Pô, deixei de pagar tributo. Eu estou cometendo um crime? Calma, não é bem assim. Cada caso é um caso. Você pode ou não pode estar cometendo um crime. O que vai determinar a existência do crime, não, é o dolo, a sua intenção em não deixar de pagar. Certo, doutora? Certo. Tem a relação também aos casos de sonegação fiscal. Exatamente. Por exemplo, o INSS retido do salário dos funcionários. Se o empresário retém e não paga, aí sim temos configurado um crime de sonegação fiscal. Perfeito. Imposto de renda retido na fonte é a mesma coisa. Então, existem casos e casos. Que podem ser considerados crimes Exatamente. e que não podem ser considerados crimes. Exatamente. Quer falar? Não, exatamente, porque esses casos de retenção, na verdade, você está se apropriando, você está adiantando um valor. De fato, esse valor não pertence ao empresário, né? Ele pertence ou ao empregado ou ao prestador de serviço. Por isso também que pode configurar a prática de crime tributário de sonegação fiscal ou apropriação indébita. Apropriação indébita, isso Sim. mesmo. Exatamente, pode ser apropriação indébita. E aí não tem discussão, gente. Aí existe o crime de fato configurado. Aí vamos discutir o dolo agora, se você teve a intenção ou não. Porque o fato de ter apropriação indébita ainda daria para discutir um pouco essa questão do dolo. Porque onde você usou o dinheiro também, não deixei de pagar porque também não recebi. Então, são uma série de fatores que determinam isso. Então, é uma situação alarmante. Mas, ok. Dadas essas premissas, a gente só iniciou, né? Você viu? Isso foi uma pequena introdução do nosso tema hoje aqui. Um ponto de atenção que eu faço, e aí eu vou de encontro num processo que a doutora cuidou, não sei nem se a doutora lembra desse processo, há anos atrás, uma execução fiscal de 4 milhões de reais. Nós entramos, nós não, né? A doutora entrou com um pedido de revisão daquilo, uma ação. Eu não lembro qual foi o instrumento jurídico, mas depois a gente vai falar sobre esses instrumentos. Tá. Foi reduzido aquela dívida de 4 milhões para 2 milhões de reais. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, uma execução fiscal de 4 milhões de reais, caiu para 2 milhões. E aí eu lhe pergunto, com base nisso, por que houve uma redução de praticamente 50% dessa dívida? E vou emendar a pergunta. Muitos trabalhos que eu vejo que são feitos hoje por departamentos de planejamento tributário é a revisão do passivo tributário, porque muitas vezes verifica-se que aquele passivo foi constituído com algum vício ou distorção. Sim. Foi por causa disso que houve essa redução? Exatamente. Todas as vezes que uma empresa recebe ou um auto de infração, uma execução fiscal, ela não pode de pronto aceitar aquilo como uma verdade, né? Porque o fisco faz a análise dele, mas é importante que o jurídico, em conjunto com o fiscal ou com a sua contabilidade, verifique se de fato está correto ou não. Porque muitas vezes eles incluem ali numa base de cálculo, numa apuração, valores que não seriam devidos, né? E compete a gente, como profissional
apto a isso, com expertise nesse assunto, apontar esses erros para que eles possam discutir, né? Principalmente numa execução fiscal de um valor tão astronômico como esse, que tem encargos, juros, multas e tem incidência de honorários de sucumbência, né? Então, assim, a gente percebe que o fisco ele não é de todo certo. Então, é necessário, sim, fazer essa revisão, essa apuração dos valores que eles estão informados ali na autuação fiscal, por exemplo. Perfeito. E esse caso foi justamente isso, né? Sim. Tá lembrado desse caso? Tô lembrada sim, Quase doutor. 50%. Era uma empresa de lanterna, se eu não me falha a memória, não é isso? Exatamente. E nós temos um outro caso também, se o senhor me permite falar, Claro. que estamos em embargos e execução fiscal, né? É um débito constituído de mais de 9 milhões. Só que eu diria que 95, quase 96% desse passivo tributário foi objeto de pagamento através de DARF. E a Receita Federal não viu. Então, assim, imagina você ter que pagar um débito que seja de 8 milhões e meio de algo que você já pagou, sendo que está comprovado. Só que não basta só ter esse comprovante de pagamento. Você precisa se utilizar dos meios corretos para que isso possa ser reconhecido. Como nesse caso já está em fase de execução fiscal, ele já veio para a gente nessa fase de execução fiscal, né? Nós não tivemos oportunidade de trabalhar na esfera administrativa dele. Nós oferecemos os embargos, a execução fiscal está suspensa. E, assim, é um caso que está comprovado, vai depender de uma perícia, mas que a gente sabe que possui os meios aptos de garantir o direito do cliente. Isso só foi possível quando esse caso chegou para a gente, justamente porque a nossa equipe do planejamento tributário conseguiu levantar essas informações. E olha que absurdo, né? O débito está pago. Pago. Existem os DARFs de pagamento. Sim. Ou seja, senhor empresário, nem quando você paga o seu tributo em dia, quer dizer que você não vai ter um passivo tributário constituído pelo órgão. Claro que, vamos fazer também um contraponto aqui, né, que eu acho importante. Os sistemas hoje, tanto da Receita Federal, como também das fazendas estaduais, são sistemas muito bons. Sim. Mas falhas acontecem. Sim. Em qualquer lugar. Então, é importante a gente deixar bem claro, porque aquilo que você disse, quando você recebe um auto de infração, a aplicação de uma multa, alguma coisa nesse sentido, não pode ter aquilo como uma verdade absoluta. Foi bem colocado por você no começo. Porque realmente há uma distorção. Se uma empresa ela paga o seu tributo, você tem o DARF de pagamento, e mesmo assim você tem contra si uma execução, e eu lembro desse caso, porque o cliente sempre fala comigo, foi oferecido um imóvel. Foi. A própria sede da Da empresa. empresa, né? Foi oferecido. Olha que Isso. absurdo isso. Eu não devo e tenho que oferecer o meu imóvel como garantia. Tá? Sim, porque para você oferecer os embargos de execução, que nesse caso, de fato, a discussão não caberia em exceção de pré-executividade, o débito tem que estar integralmente garantido. Foi uma briga boa com a Procuradoria, que queria garantir em dinheiro, mas inviável um valor desse. Mas nós conseguimos comprovar que o imóvel tinha a liquidez necessária para que a gente pudesse oferecer os embargos, né? Até porque o valor desse imóvel, se não me falha a memória, é o dobro da dívida, né? Sim. Da dívida que não existe. Exatamente. Vamos frisar isso aqui, porque está efetivamente pago e comprovado. Já viu Sim. alguma coisa assim, doutora? Sim, a dívida não existe, está pago e comprovado, e mesmo assim temos que esperar anos até o processo finalizar, que ele está em fase de perícia, ainda vai ter a sentença, a União vai recorrer. Então, a empresa vai continuar com esse débito, sabe-se Deus quantos anos ainda, de uma coisa que ela não deve. Espero que não muito tempo. Sim. Né? E o problema da execução fiscal é que ela causa outros prejuízos para a empresa também. Ela não consegue emissão de CND se esse débito estiver com a exigibilidade aberta. Exato. Esse débito ele pode ser protestado, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, tem outras consequências que um débito existente causa para a empresa, né? O fato de existir uma execução fiscal, muitos fornecedores, eles têm receio. Então, assim, por isso que é importante a análise do jurídico, para que ele possa apontar esses erros. E eu queria fazer só mais uma observação, doutor. Vamos lá. O senhor colocou que o sistema da Receita, de fato, ele é muito... Ele melhorou bastante, ele é muito atualizado, ele é muito bom. Eu queria comentar só de um outro caso, que é recente também. Nós tivemos uma empresa que ela teve um débito parcelado. Por um motivo, ela não conseguiu quitar esse parcelamento. Ela foi rescindido e ela parcelou novamente. Só que quando ela parcelou novamente, nós observamos que esse débito, ele não tinha sido abatido os valores pagos
no primeiro parcelamento que foi rescindido. Ou seja, o débito integral voltou para ser parcelado. Ou seja, se nós não tivéssemos apurado, verificado isso, ela simplesmente teria deixado perdido na Receita Federal quase 240 mil. Então, foi necessário entrar com pedido de revisão desse parcelamento para que a Receita verificasse de fato. Nós entramos na Procuradoria, mas esse débito na época era da Receita, então foi necessário que a Receita verificasse que de fato ele tinha pago esse valor e abatesse do saldo do parcelamento. Entendi. Então, assim, mesmo, sendo um sistema muito bom, é necessário sempre ficar atento e acompanhando. Perfeito. E olha que interessante, né? Estudos revelam que 95% das empresas no Brasil, elas pagam seus tributos, ou melhor, apuram seus tributos com algum tipo de vício ou distorção. Quando você efetua o pagamento, óbvio que você tem, em tese, algo a recuperar novamente, porque se você está dentro daqueles 95% que pagaram com vício ou distorção, pode ser que você tenha pago algo a mais ou a menos. Sim. E quando a gente fala vício ou distorção, eu não estou traduzindo isso como crédito tributário, porque pode ser também um passivo tributário. Eu fiz errado. É a mesma coisa que aqueles trabalhos de levantamento de crédito, né? Eu não consigo entender como se fazem esses trabalhos e só acha crédito. A empresa nunca errou contra o fisco, ela sempre errou a favor do fisco. Desculpa, mas não funciona, né? Ou o trabalho é feito num aspecto geral ou não levantar crédito tributário, né? Acho que isso aqui é uma prática que o empresário, inclusive, deveria repensar. Mas, enfim, dadas essas questões, hoje você tem essa questão do vício e da distorção do tributo. Então, isso também tem que ser analisado na hora de fazer um pagamento de um tributo, ou principalmente na hora de efetuar um parcelamento de um tributo, né? Você pega, por exemplo, a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Sim. Várias empresas ganharam esse processo, só que muitas empresas elas estavam inadimplentes com o fisco. Sim. Se ela está inadimplente, óbvio que ela não tem um crédito. Mas se ela parcelou aquele débito, ela teria o direito à revisão daquele débito, excluindo da parcela, por exemplo, do PIS e COFINS, o ICMS que foi destacado? Teria. Porque, na verdade, a apuração do tributo foi feita de forma errônea. Foi embutido o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, ela pode não ter um crédito a levantar, mas ela tem um passivo para diminuir. Então, a gente entra com um pedido de revisão, se esse débito estiver na Procuradoria ou na Receita, pedindo para que eles façam um recálculo e excluam a parcela do ICMS. Perfeito. Isso funciona, doutor. Nós temos diversos casos nesse sentido também. E é importantíssimo, né? Porque não é o fato de você não ter pago o tributo que você não tem direito àquela tese, por exemplo. Estou falando de exclusão do ICMS, porque a tese do século que vai se transformar em a tese do milênio. Aguardem. Não é verdade? Exatamente. Não riam, não, porque... Infelizmente, é verdade. Esse caso não vai acabar nunca. Não vai acabar. Mas isso vai ficar para um outro podcast, novos desdobramentos, né, doutora? Sim, mas vai acontecer muita coisa. Enfim, mas isso também vale para INSS. Então, qualquer coisa que você tenha transitado em julgado, por exemplo, com a garantia, né, que aquele tributo deveria ser reduzido, para quem não efetuou o pagamento, pode ser feito isso também na revisão dos débitos, seja no parcelamento, no âmbito do refis e em qualquer outro, até porque parcelamento não configura confissão irretratável de dívida, né? Exatamente. A gente leva essa discussão, inclusive, doutor, em embargos de execução e exceção de pré-executividade em alguns casos, porque a apuração foi a maior. Exato. Então, o fisco tem direito de cobrar e deve cobrar? Sim, mas cobrar o que é correto. Se a apuração está errada, o contribuinte tem direito a essa exclusão. Perfeito. Agora, vamos partir para um outro ponto. A gente já falou sobre vício, distorção. Agora, doutora, quero ouvir um pouquinho a doutora agora. A gente fica falando aqui, né? E é engraçado, porque o tributário, uma coisa vai engatando na outra, pega gancho. Quais as formas hoje que o contribuinte teria para liquidar o passivo tributário? Isso no âmbito geral, tá? Hoje, quais seriam os instrumentos que ele poderia utilizar? Pode citar um ou dois para nós? Sim. Antes da inscrição, o débito pode ser inscrito em dívida ativa. Antes da inscrição em dívida ativa, verificados vícios, erros nas cobranças, pode ser ajuizada uma ação anulatória,
um mandado de segurança. Aí você pode compensar se realmente você recolheu a maior. Inscrito em dívida ativa, surge a execução fiscal. Ele é intimado para pagar ou nomear bens à penhora. Alguma empresa pode optar por pagar, realmente eu devo isso, o valor é baixo, posso pagar, eu pago. Nomear bens à penhora para que a gente possa apresentar nosso meio de defesa, que são os embargos de execução. Atualmente, a nomeação de bens à penhora está bem complicada, porque as fazendas, tanto estadual quanto federal, têm insistido na penhora online das contas correntes e aplicações financeiras das empresas, rejeitando imóveis. Até a gente tem um cliente que não estão aceitando a sede da empresa, que querem, de qualquer jeito, a penhora online. Então, o que tem acontecido muito. Hoje, eu peguei um caso logo de manhã de mais um cliente que teve valores bloqueados. Ultrapassado isso, conseguindo, que seja pelo bloqueio, seja pela nomeação de bens aceitas, nós temos a opção de se defender por embargos de execução. Salvo os embargos, verificados erros de ordem pública, verificados erros no da cobrança do tributo, no lançamento a gente tem a opção de oposição de exceção de pré-executividade. Como, por exemplo, está me cobrando o que eu já paguei. Eu posso, de plano, provar para o juiz, olha, está tudo aqui pago, eu não posso ser cobrado. Está me cobrando débitos prescritos. Eu posso ajuizar, opor a exceção de pré-executividade. Está me cobrando... sei lá, N situações que você não precise provar. Não precisa de dilação probatória, que você possa, de plano, apresentar, como é o caso dos pagamentos. A gente tem a ouvir a exceção de pré-executividade. Perfeito. Esses são mais os instrumentos jurídicos, né? Sim. Que a gente teria em tese, por ordem cronológica, vamos dizer, uma ordem cronológica. A gente teria, talvez, a exceção de pré-executividade como o primeiro ponto ali a ser analisado, se cabe. Porque quando a gente fala em instrumentos processuais, a gente tem que verificar a pertinência deles para o caso concreto. Sim. Então, exceção de pré-executividade ou embargo de execução. Sim. Anulatória. Sim, E mandado de segurança em alguns casos. Ou se pagou a maior, a repetição de indébito também. Repetição de indébito, né? Existe uma discussão muito grande, uma dúvida muito grande dos empresários hoje na utilização da exceção de pré-executividade. Porque, em tese, a exceção seria um instrumento mais tranquilo a ser utilizado, correto? Sim. Quais os requisitos da exceção de pré-executividade? Então, a exceção de pré-executividade, ela é um instrumento processual amplamente utilizado nas execuções fiscais quando o contribuinte consegue comprovar de plano aquilo que ele está alegando. Por exemplo, prescrição, decadência, pagamento ou alguma medida que não dependa de dilação probatória. Né? Então, assim, eu preciso comprovar que a apuração do meu tributo está errada. Isso eu já não conseguiria em exceção de pré-executividade, porque é necessário verificar os livros, toda a apuração da empresa e seriam embargos. Uma outra vantagem da exceção de pré-executividade é que eu não preciso garantir o débito. Né? Eu só posso oferecer embargos à execução com débito garantido. Perfeito. Né? Porque se eu ofereço com uma garantia parcial, um dos requisitos vai ser a garantia posterior. Exato. E se eu não garanto naquele momento, pode precluir o meu direito de embargar posteriormente. Então, é importante. Então, a primeira coisa, quando chega uma execução fiscal, é o contribuinte ficar atento ao prazo, que é curto. Ele tem um prazo de 5 dias para indicar bens, parcelar ou pagar. Então, ele precisa ficar atento a esse recebimento e encaminhar para o fiscal, para o jurídico dele, para que possa analisar. Se couber exceção de pré-executividade, melhor, ele não precisa se preocupar com uma garantia nesse momento. Mas se não couber, ele precisa já estar apto a garantir. Ok. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu sou leigo no assunto. Tá bom. Tá? Sou extremamente leigo e eu tenho uma execução fiscal contra mim. Tenho uma cobrança de uma dívida contra mim. As doutoras analisaram e não cabe mais a exceção de pré-executividade. Eu tenho 2 caminhos: o embargos à execução e tenho também a ação anulatória. Sim. Só que eu tenho um problema. A dívida está sendo cobrada, não tem execução fiscal ainda, tá? A dívida está sendo cobrada, que aqui é um problema que muito empresário enfrenta. Eu preciso da CND para continuar minhas atividades. Perdi toda a defesa administrativa. Aí eu entrei na fase que eu tenho um limbo entre a finalização da fase administrativa até a inscrição em dívida ativa, que seria o momento que eu poderia apresentar os embargos de execução.
E obter a sua CND. Exatamente, desde que esteja garantido. Sim. Nesse limbo, o que eu, como contribuinte, posso fazer? Porque eu não posso ficar sem certidão. Tá. O que vocês acham? Qual que seria a melhor ferramenta? Você pode fazer um oferecimento prévio de garantia, porque daí você suspende a exigibilidade daquele tributo e consegue a expedição da CND. Ou entrar com uma ação anulatória se você tiver argumentos que comprovem que aquele débito é indevido. Então, na anulatória, para que esse débito fique suspenso, eu posso oferecer essa garantia também. Não preciso esperar que o débito seja inscrito em dívida ativa e eu possa me manifestar nos embargos. Eu posso adiantar através da anulatória. Eu acho que a anulatória ela é muito válida quando a empresa, de fato, tem a comprovação de que aquele tributo não é devido. Então, por que eu vou aguardar? Eu já vou me adiantar e vou entrar com a ação anulatória, que também vai caminhar em conjunto com a execução fiscal, porque uma não suspende a outra, não de plano. A execução fiscal ela vai vir. Mas se eu já tiver uma garantia na anulatória, eu não preciso garantir novamente nos embargos, né? Eles vão caminhar juntos. E é aquilo que for decidido na anulatória vai se aplicar aos embargos da execução fiscal também. A execução fiscal também. Perfeito. Você vê, são várias medidas que o empresário pode fazer, né? Mas aí a gente entra mais nessa parte jurídica, essa parte mais técnica do advogado que está analisando o caso para utilizar o melhor remédio constitucional, vamos dizer assim, né? Aquilo que melhor se adequa. Porque você disse um ponto importante agora. Para entrar com a anulatória, eu tenho que ter certeza que aquilo que estão me cobrando é indevido. Porque senão tem condenação em honorários e vai ser mais gravoso ainda para o contribuinte, Pra né? aumentar a dívida, né? Além do fato de que ele tem que fazer a garantia do juízo para poder suspender a exigibilidade e conseguir a CND, que é o objetivo dele, né? Em meio a tanta dificuldade que a gente encontra hoje no mercado, questões econômicas, linha de produção, hoje a gente sabe que diversas empresas têm problema na sua linha de produção, até para questão de insumos, que não é tão fácil. Houve um aumento vertiginoso dos insumos, de toda a cadeia produtiva. Então, as empresas tiveram um aumento nos seus custos operacionais muito grande. Diante de tudo que está acontecendo nesse cenário, vocês não acham que seria interessante que o governo publicasse um refis, tanto na esfera federal Sem como dúvida. estadual? Sem dúvida. Existe um projeto de lei, existe estadual e federal, que está em trâmite. O federal já está quase em aprovação. Já tem bastante tempo que a gente está aguardando essa aprovação do refis, né? Eu me lembro que antes das últimas eleições, a gente já vinha acompanhando essa possibilidade de abertura de refis, que eu entendo que é uma medida necessária. Ela vai dar um fôlego para essas empresas para que elas consigam parcelar esses débitos de uma forma mais vantajosa, com algumas reduções de multa e juros, e por um prazo maior. Porque quando a gente pega um parcelamento, aquele que é o convencional ordinário, que está disponível a todo momento, é limitado a 60 parcelas. O que é ruim, né? Muitas Não ajuda em vezes sim. nada. O Não último ajuda. refis eram 240 Isso. meses, né? A possibilidade de parcelamento, né? O que Que a gente ajuda não me muito, né? recordo, não sei se era 180. Nós tivemos algum de 240, eu não me recordo. Eu também não me Eu recordo. acho que o primeiro refis eram 240. O primeiro foi vinculado a um percentual do faturamento, mas Isso. sinceramente eu não me recordo qual que era o número de parcelas. Mas depois nós tivemos alguns em 120 meses, né? Eu acho que chegamos até 180. Pode ser que o primeiro tenha sido Eu acho que era foi vinculado a um eu- percentual do faturamento. Mas existem empresários que não gostam, né? Eles acham que é injusto o refis, porque se aquele empresário que pagou mensalmente seu tributo corretamente, ele, de certa forma, se sente prejudicado. Ele acredita que há uma diferenciação entre o bom pagador e o mal pagador. E aqui eu abro um parênteses com relação ao mal pagador. Não dá para se classificar todo contribuinte inadimplente como mal pagador. Ninguém sabe o que aconteceu no quintal do cara. Sim. A gente não sabe o que de fato aconteceu. Então, taxar um inadimplente tributário como mal pagador é de uma incoerência e uma insensibilidade muito grande. Porque a dor de barriga que deu no seu vizinho hoje, amanhã pode dar em você. Então, muito cuidado com isso, né? Eu acho que são pontos que a gente tem que mostrar para os empresários, né? E nós temos, por exemplo, um instrumento, aquele bom pagador, vamos dizer assim, que paga tudo em dia, né? Qual que é o nome? Não me O recordo. bônus de adimplência fiscal, né? BAF, né? O bônus de BAF. adimplência fiscal.
Então, o bom pagador, ele tem condições de ter ali um benefício fiscal também que concede a ele um acalanto, vamos dizer assim, vai. Eu acredito que o governo federal, ele não tem muito interesse que o refis seja aprovado. Porque o objetivo, pelo que eu venho acompanhando das últimas notícias, é que eles intensifiquem as transações. Porque na transação tributária, ele pode selecionar alguns temas, né, alguns tributos que ele entende que estão em evidência e que pode trazer um aumento, né, de arrecadação. Então, pelo que eu venho acompanhando, eu acredito que eles vão intensificar nas transações. Existe aí uma discussão do nosso ministro Haddad para que, muito provavelmente, 2 teses que estão ainda em julgamento, ou seja, o governo não sabe se ele vai ganhar ou ele vai perder, o contribuinte, mas ele quer aprovar a transação para discutir o PIS/COFINS da própria base de cálculo e o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, para que ele consiga oferecer essa possibilidade de transação para as empresas. Porque na dúvida entre ganhar ou perder a ação, o cliente receoso faz o parcelamento e paga o TEBS. Daquele que utilizou o crédito, né? Que são teses que quem é mais cauteloso está aguardando a definição do judiciário para que possa utilizar, né? Olha, e hoje, sinceramente, gente, eu acho que se algo é discutido judicialmente, tem que aguardar. Tem que aguardar. Sim. Vocês pegam, por exemplo, aquela tese dos 20 salários mínimos, né? Sim. Contribuições previdenciárias. Eu vejo pessoas oferecendo isso para as empresas como se fosse 100% líquido e certo e com a possibilidade de tomar o crédito de forma administrativa. O que, do meu ponto de vista, é totalmente errado. Sim. Porque eu tenho uma discussão judicial. Se eu tenho uma discussão judicial, é porque não é líquido e certo. Sim. E quando essa empresa for autuada, quem vai segurar esse rojão? Aí vai virar o quê? O famoso passivo tributário. E é rápido, doutor. Muito rápido. Eu tenho conhecimento de empresas que optaram por utilizar esse crédito e a Receita não está homologando. Então, fica pendente muito rápido. E é tributo declarado e não pago. Já vi casos de 3 meses a empresa se autuada. Exatamente, não tem 3, CND, 4, débito 5 inscrito em meses. dívida ativa e o débito só vai aumentando. Esse caso, inclusive, é objeto de repercussão geral no STJ, né? Sim. Os nossos processos estão sendo suspensos. O da tese dos 20 Dos salários 20 mínimos. salários Exatamente. Mas hoje muitos escritórios, eles atuam no sentido de ser mais conservador. E eu acho que quando você trata com o cliente, você tem que ser conservador Sim, nesse sem sentido. Então, dúvida. você entrar com uma ação judicial dessa, que ainda não há um posicionamento firmado, e falar para o seu cliente que ele pode tomar aquele crédito, seria até leviano, porque realmente não pode tomar o crédito, Sim. né? São situações, mas é aquilo que eu sempre falo. O empresário também sabe o que ele está fazendo. Né? Mesma coisa, se você monta uma planilha de crédito para o empresário, se você faz a compensação daquela planilha, ele validou aquele crédito. Você acha que o empresário não vai validar aquilo? Não tem como não validar, gente. Você apresenta um plano de 10 milhões para o empresário. O cara vai falar, compensa aí? Não vai falar compensa aí. Ele analisou todo o crédito, ele pediu para o seu departamento contábil fiscal analisar aquele crédito. Então, ele chancelou. Desde o momento que ele fez a compensação, ele chancelou e assumiu o risco do negócio. Sim. Por isso que é necessária uma ótima orientação do advogado acerca dos riscos. Olha, não pode compensar. Por causa disso, Mas se você achar que você quer, você por sua conta e risco. Nós aconselhamos porque, não. na verdade, ele vai apresentar o crédito e a empresa vai chancelar o crédito. Ela chancela ou não o crédito. Não chancela ou chancela o crédito. Ok, chancelou. Né? A função do advogado é apresentar o caso e o que cerca aquele caso. Sim. Ponto. Fora isso... E os aí riscos que a empresa vai corre. colocar todos os pontos daquele caso. Se tem risco, se não tem risco, quais são. Enfim, pode ter no meio do caminho mudança de posicionamento do fisco, que é algo que não tem como prever. Aí você não pode responsabilizar o advogado também. Exatamente. Mudou o entendimento. O fisco agora pensa dessa forma. Pô, não tem como fazer nada. E aí é o fisco sendo fisco, né? Sim. Tá errado, tá certo? É outra discussão. Isso são vários casos que você tem que tratar de forma individual. Mas tudo isso contribui para quê? Para a constituição do tema que a gente está falando aqui. Exatamente. Passivo tributário. E aí, como resolve? Porque muitas vezes se torna impagável. Sem dúvida. Hoje, se você tem R$1 milhão de débito, valor original, ele já virou, assim, em 3 meses, ele já virou 1,2 milhão.
Se ele for para dívida ativa, ele já virou 1.700.000. Sim. Aí você vai parcelar, tem Aí você juros, tem mais os juros, a então- multa, ele se torna um parcelamento impagável também, né? Exatamente. E aí também existe outra questão que tem que ser levada em consideração: a motivação. Por que a motivação? Uma vez eu visitei uma empresa e nós tínhamos levantado para ele, uma época, 10 milhões de crédito referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Você vai lembrar desse caso. Foi levantado esse valor e, na época, vamos entrar com a ação, não tinha nada decidido, era muito prematuro, foi em 2013 isso, não tinha nem aquele primeiro julgamento daquela empresa em 2014. Sim. Então, vamos entrar com a ação. A resposta do cliente foi: não, eu vou compensar tudo. Porque se eu for buscar o dinheiro no banco, é mais caro. Eu quero mudar, eu quero aplicar isso na minha frota. Eu pago por mês R$1 milhão de PIS e COFINS, eu vou utilizar esse crédito, vou renovar minha frota de caminhões, lá na frente eu entro no refis, esse dinheiro é mais barato. Estratégia está certa? Gente, não sei se está certa. Cada um sabe o que tem que fazer. Mas há ainda aqueles profissionais que orientam a tomada de eventuais créditos, dizendo que o dinheiro do fisco é o dinheiro mais barato. Eu, particularmente, venho a discordar. Sim, eu Porque você também. fica atrelado a um refis que pode não vir. Porque ele se tornaria um dinheiro mais barato se realmente nós tivéssemos a garantia que eu vou ter um refis com redução de multa e juros. E não E tem. se não tiver essa redução de multa e juros considerável, aquilo ficou mais caro, na minha opinião. Sem dúvida. Vocês concordam? Completamente, doutor. Sim. E não dá para garantir que o próximo refis, se sair, vai ser igual ao que nós tivemos lá em 2009, que foi um refis que ajudou muitas empresas, e os posteriores que nós tivemos também. Não dá para saber, porque agora a intenção do fisco é arrecadar, né? Ele precisa lá zerar o déficit primário dele. Então, com isso, ele está buscando todas as medidas de aumentar a arrecadação. Por mais que um parcelamento especial, um refis, seja uma das possibilidades de aumentar, ele não quer perder. E ele sabe que ali ele vai ter que conceder alguns benefícios. Então, eu acho que não dá para trabalhar aguardando por isso. São outros tempos. Com essa possibilidade. Exatamente, é outro caminho. Existem algumas questões também, como forma de liquidar o passivo tributário, que muito se fala, né? Existem vários escritórios, inclusive, que colocam isso como algo absoluto, uma possibilidade, que é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Sinceramente, é um ponto que, por mais que possa ser um ato discricionário do procurador, a possibilidade de você ter alguma redução de multa e juros num TAC é praticamente zero. Na verdade, não é praticamente, é zero, né? Eu não sei, não tenho como que eu posso falar para vocês? Uma opinião formada sobre a viabilidade ou não. Vocês têm uma ideia se isso é algo que realmente possa ajudar o contribuinte, se isso realmente é aceito? Na esfera federal, eu acho pouquíssimo provável. Na esfera estadual, talvez, depende da motivação, depende daquilo, da situação da empresa. Não sei, Nós o que vocês temos um acham? cliente nosso com um TAC que nós apresentamos na Fazenda Estadual. De Pernambuco? Isso, exatamente. Esse TAC, muito bem elaborado, até agora não foi sequer analisado. Não foi analisado. Não foi analisado. Eu acho que Então- o TAC... Desculpa, Alessandra, Não, ir. pode continuar. Eu acho que o TAC ele foi um pouco superado agora por essa possibilidade da transação. Sim. Principalmente quando a gente fala aqui em São Paulo, no estadual, né? Existem alguns requisitos que você pode oferecer uma transação que ela é como se fosse. Não é o TAC, mas é como se fosse, né? Então, você ali apresenta o seu débito, a forma que você pretende saldar esse débito, em quantas parcelas, os valores, a atualização, que vai muito provavelmente seguir a Selic, porque é a regra geral. Só que ele pede uma garantia. Isso muitas empresas esbarram. Porque se eu tenho um débito de 5 milhões, por exemplo, como que eu vou garantir esse débito para que essa transação seja aceita? Né? Entendi. E redução de multa e juros, então, muito mais difícil. Porque se você já está oferecendo uma proposta de pagamento diferenciado, é aí que eles não querem perder também. E o que ele vai avaliar nessa transação? Se a sua proposta é viável, ou seja, se a forma que você quer efetuar o pagamento, de fato, ele vai ser pago, né? Como lá no passado, os primeiros refis que era sobre o faturamento, que eram débitos impagáveis. As empresas iam reduzindo o faturamento
e o débito nunca seria pago. O débito ia aumentando. É o ad eterno, porque muitas Inclusive. vezes aquele percentual do faturamento... E aí entra uma questão, né? Eu não deveria nem entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, aquele refis, ele era ótimo para as empresas. Desde que não fosse plantada a sementinha do mal. Exatamente. Agora você faz o seguinte. Você abre uma outra empresa, migra o faturamento para lá, deixa essa aqui baixinho. Por que esse refis com percentual de faturamento não veio novamente? Porque muitas vezes o valor dos juros aplicados no mês, em comparação com o valor do faturamento e aquele percentual aplicado, você não pagava nem os juros. Então, aquela dívida nunca era amortizada. Sim. Porque você não amortizava 100% dos juros. Ou seja, gente, o governo tentou ajudar. Mas aí a sementinha do mal foi plantada para tentar driblar. Ainda tinha uma questão, só o melhor juízo, que o débito ele era atualizado mês a mês pela TJLP. Eu acho que é menor que a Selic, né? Sim, mas naquela época não. Então ele ia crescendo, 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 e ele era efetivamente um débito impagável. Porque o ideal Você é que nunca ia conseguir quitar aquele débito, porque ele ia crescendo cada vez mais com a atualização. Exatamente, eu concordo. Por isso que era importante que aquele percentual destacado do faturamento, além de quitar a multa e juros daquele mês, os juros aplicados naquele mês, ele deveria também amortizar uma parte do débito principal. Porque se não amortiza o débito principal, Sim. você nunca vai pagar. Nunca E era vai pagar. possível amortizar? Era. Se o pessoal não tivesse aberto outra empresa, Sim. faturado por lá. E aí acaba... Essas manobras, é isso que o pessoal não entende. Essas manobras prejudicam ele próprio futuramente. Sim. Entendeu? Então, assim, são questões... Inclusive, esse primeiro refis, a Receita Federal ela rescindiu vários depois, né? Sim. Sim. Mesmo empresas que estavam pagando mensalmente nessa metodologia. É uma boa discussão jurídica essa. Porque ela, de fato, rescindiu vários. E eu vi algumas discussões que eles estavam determinando o restabelecimento. Porque foi algo que foi oferecido pelo fisco. Exato. Então, assim, não é algo muito certo. E por causa dessa judicialização, é que não tivemos mais um refis vinculado a um percentual do faturamento. Exatamente. Aqui vai uma dica para a Fazenda. Esse parcelamento é o melhor. É só estabelecer uma parcela mínima. Se o percentual do faturamento não chegar num montante que pague os juros aplicados e mais um pouco de amortização da parcela principal, seria determinado uma parcela mínima a ser aplicada. É fácil. Ou um percentual do faturamento, Sim. ou uma parcela mínima. Pronto, Acabaria o problema. Tenho certeza, ministro Haddad, que você ouça esse podcast. Você vai ajudar muitas empresas. Faça algo bom para sua biografia. Esse refis é o melhor que tem, na minha opinião. Até porque essa ajuda de um refis, por exemplo, traz um benefício amplo, né? Porque é uma possibilidade do Brasil crescer. Nós precisamos das empresas, nós precisamos das indústrias. Então, assim, não adianta o governo contribuir porque elas quebrem. Não, O investimento exatamente. foge, não tem crescimento, não tem arrecadação. Exato. Então, na verdade, o refis ele tem um objetivo de ajudar para que as empresas se mantenham e se restabeleçam. Mas hoje a gente tem o Ministério da Economia, à frente dele a gente está com o ministro Haddad. Eu acredito que existe essa sensibilidade de verificar realmente o que pode ajudar uma empresa. Será que não existe isso por parte da economia, do Ministério da Economia? A clareza que quebrar uma empresa hoje, com esse aspecto tributário, não seria pior do que dar a ela formas de se recuperar e até auxiliar também? Eu acho que tem. É que aqui no Brasil, infelizmente, olha só, primeiro, nós vivemos numa polarização muito grande, isso de forma política. Então, tudo que um fizer, o outro lado vai falar que está errado. Eu enxergo, tanto de um lado como de outro, eu enxergo coisas boas, mas eu enxergo muitas coisas ruins também. Então, isso politicamente sempre atrapalhou o desenvolvimento do Brasil. Sim. Então, que nem hoje o pessoal fala, mas nós temos um déficit. O governo está gastando demais. Tá? O executivo está gastando demais. Sim. Aí sobra para os ministérios ter que resolver o problema. Nem sempre os ministérios conseguem isso. E aí hoje muita gente fala do ministro Haddad, que eu também não acho que é a melhor pessoa para estar no Ministério da Fazenda, tá? Não acho. No Ministério da Economia, na verdade. Não acho. Mas será que também consegue fazer alguma coisa? Será que ele também não fica com as mãos amarradas em determinado momento? Com certeza. Então, acho que a gente analisar todo um cenário de forma macro
é muito importante, né? Para entender realmente. Agora, por outro lado, o empresário também tem que fazer a lição de casa. Hoje, um passivo tributário constituído. O que eu entendo que seria o correto, né? Primeiro, aqueles pontos. Esse passivo foi constituído de forma correta? Sim. Foi. Então, perfeito. Eu tenho que administrar isso. Eu tenho como pagar? Não tenho. Então, eu tenho que partir para os instrumentos jurídicos. Sim. Porque muitas vezes é o ganhar tempo. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Já me deparei com várias situações que os empresários falam, pô, mas antes o meu advogado segurava isso 10, 15 anos. Vocês querem responder por que não segura 10, 15 anos como antigamente? Vocês contam ou eu conto? Não segura mais como antigamente. A gente tem um caso que o cliente nos pediu que segurasse, arrastasse por 3 anos. Apresentamos a primeira defesa em abril e já julgou em segunda instância agora há 15 dias. Por quê? Porque eles querem rápido. Rápido julga, rápido cobra, rápido arrecada. E o fato de ser tudo online hoje facilita muito também, né? Então, a rapidez das análises. Sim. Antigamente era tudo no papel. Até que fosse pego, designado, marcado, demorava-se muito mais tempo. Hoje não, tudo está acontecendo o tempo todo. E muitas vezes da casa deles, né? Do trabalho home office. Então, é muito mais rápido. Existem alguns mecanismos possíveis para a gente dar um pouco mais de dilação de prazo? Existem. O que eu costumo dizer para os clientes que nos procuram, olha, a gente precisa analisar o caso em específico. Não existe aquilo que se aplica a todo mundo. Não existe uma regra geral. Eu preciso saber o que está acontecendo no seu processo, eu preciso saber qual é a realidade da sua empresa, eu preciso saber qual é o seu objetivo para que a gente possa conduzir esse passivo tributário. E com muita transparência também, porque aquele tributo que é declarado e não pago, eu costumo brincar que eu adoraria fazer uma mágica. E que se eu fizesse mágica, primeiro seria na minha conta. Mas a gente consegue, de fato, conduzi-lo. Não vai sumir. Mas a gente busca mecanismos ou medidas para que, no momento oportuno, ele consiga, enfim, saldar esse débito. Um ponto importante que vocês duas falaram, a celeridade processual, ela é algo hoje que não tem como. A tecnologia, ela Sim. trouxe essa celeridade, os processos digitais. Então, aquilo que antes você tinha que ir lá no balcão para poder pegar o processo físico, levar para o escritório, ter 15 dias para devolver. Aquele processo enorme, Exatamente. você carregando. Hoje não é mais assim, né? Então, por isso não dá mais para fazer o que todo mundo fazia antes. E tem um outro agravante. Se as medidas processuais que você está aplicando, se elas forem tidas como... Como é que fala a palavra? Má-fé protelatória. Protelatórias, você pode ser condenado à litigância de má-fé, porque aquilo ali é um recurso meramente protelatório. Que antes nós não existia essa figura? Claro que existia. Mas ela não era aplicada como ela é aplicada hoje. Então, você Sim. pega aquele débito de R$1 milhão, um débito de 1 milhão para ficar mais fácil a conta. Você tem ali uma litigância de má-fé de 10%, 20%, é 10% a média, né? Sim. 10%, é 100 mil a mais no débito do cara. E aí ele vai falar, pô, mas por que você fez isso? Calma, gente, não é porque eu fiz, é que tinha uma medida. Nós não temos esses casos, graças a Deus, que a gente não entra com medida protelatória. A gente deixa bem claro para o cliente do risco. Sim. Mas é um agravante, não é? É um agravante. Por isso que é importante a análise individual de cada um dos casos, né? O que a gente procura fazer é analisar, apresentar para o cliente a situação dele e tomar uma decisão em conjunto, né? Não é um risco. Ele sabe aonde ele está entrando e o que pode acontecer. Então, a gente não vai recorrer ou apresentar a defesa à torta direita. Não, é algo muito bem pensado, muito bem preparado para atingir aquele objetivo que o cliente nos procura. Mas ele está ciente, se existir o risco, quais são os riscos. Verdade. E vocês estão no dia a dia lidando com isso, sabe todas as chagas Sim. que os clientes têm, quais são as reclamações, quais são os medos. E lidar com isso não é fácil, né? Porque são vários casos e hoje a gente lida com diversos tipos de clientes, diversos tipos de pessoas, de personalidades. Cada um recebe de uma forma uma execução fiscal e o receio interno da pessoa, né? Você pega, por exemplo, quando você trata disso como uma empresa multinacional, a tratativa é outra. Sim. Quando você trata como uma empresa familiar, já entra muito no emocional, Sim. porque o fisco ele pega no emocional, né? Sem Tem clientes dúvida. que às vezes recebem até intimação para ir na polícia. Quantas Sim. vezes eu não vou até a delegacia acompanhando clientes porque o cara tá devendo ali R$200 mil, R$300 mil e muitas vezes aquilo tá parcelado, mas tá indo lá. Né? O efeito psicológico do débito muito tributário ele é grande. danoso, né?
E tem uma outra questão que a gente acaba esbarrando também. O judiciário, ele também está abarrotado. Então, muitas vezes, a gente apresenta manifestações e a gente tem aquela triste impressão de que não foi lido. Né? Porque a medida está ali, o pedido está ali, a gente está reiterando, tem comprovação. E agora, com os despachos online com o juiz, a gente vem obtendo vários êxitos. Porque daí a gente pode chamar a atenção do juiz daquele ponto específico. Nós tínhamos um caso de liberação de mercadoria em que o judiciário estava aguardando a definição do valor, mas o valor já estava nos autos. Nós peticionamos e informamos, olha, o valor está nos autos. E mesmo assim, eles não viram. Foi necessário fazer um agendamento, um despacho com a juíza e falar, excelência, página tal, tem a informação, tem que liberar. Aí, de imediato, ela acolheu o nosso pedido. Entendi. Então, tem isso também de muito no automático daquela pessoa que está atrás do computador, né, mais do balcão, de não verificar com a atenção necessária. A gente tem que ficar o tempo todo chamando a atenção, mostrando aquilo que está comprovado muitas vezes nos autos. Muitos casos são nítidos, né? Sim. E pela falta de leitura, a gente tem que reiterar, despachar. Exatamente. Às vezes eu não trataria nem como descaso, mas sim como uma falta de atenção. Porque, é o que você falou, os processos hoje, os fóruns estão abarrotados. Sim. Né? Por mais que é tudo eletrônico, mas é uma falta de atenção que pode se transformar num descaso porque prejudica, né? O contribuinte, prejudica a outra parte. Então, são pontos realmente... E essa questão que você falou do despacho, ele é muito importante. Sim. E realmente eu vejo que vocês optaram por ter como regra o despacho, né? Isso ajuda bastante. Como também uma sustentação oral, né? Eu acho que... Faz a diferença. Contando que não sou eu que vou lá, né, doutora? Por favor, deixe com a gente. É porque eu não tenho muita paciência. Depois ela te conta. Depois ele quer sair preso de lá. Deus me livre. Não quero. Pois me conta. Mas é que eu não... Enfim, deixa isso para uma outra. É melhor não falar, né? Outra resenha. A gente nunca sabe quando... Vai precisar ir, né? Mas num contexto geral, gente, eu acho que basicamente é isso. A gente conseguiu falar sobre as principais chagas, né? Nessa questão do passivo tributário. Mas eu acredito aqui, vai uma diquinha, porque eu acho que tem uma receita de bolo para resolver isso. Tem uma receitinha e um cronograma, porque hoje pagar uma dívida tributária não é fácil. Não. Tá? Não. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre como pagar essa dívida tributária na minha ótica. O que eu acho que o empresário tem que fazer? Primeiro, você pagar uma dívida tributária e o tributo do mês é praticamente impossível. Sim. Você não consegue parcelar uma dívida e pagar o do mês. Porque aí você tem ali 2 tributos para pagar, vamos dizer assim, 2 situações para efetuar o pagamento. Então eu penso que a primeira situação para você pagar um passivo tributário, você liquidar o seu passivo tributário, é você elaborar um projeto de reestruturação. Uhum. Para você entender 2 aspectos. O primeiro, a empresa é viável economicamente? Porque muitas vezes a empresa ela acaba gerando passivo tributário porque ela não é viável. Sim. Ela não é uma empresa lucrativa. Ela não se modernizou. Então ela ficou para trás. E aí o que acontece? Eu vou gerando um passivo tributário e isso se torna uma bola de neve que a gente nunca vai ver fim. Quitar o passivo tributário se constitui numa elaboração de um projeto de reorganização empresarial. Uhum. Que você passa desde o momento da compra de mercadoria, a venda de mercadoria, composição do custo, o seu CMV está correto, o que você aplicou nele, para depois você conseguir encontrar o seu ponto de equilíbrio. E aí o que eu falo para todo empresário, procure o ponto de equilíbrio. Porque é a partir do ponto de equilíbrio que você vai conseguir ter a clareza se a sua dívida tributária ela é pagável ou impagável. Não é verdade? Sim. Sim. Quantos empresários sabem hoje qual que é o seu ponto de equilíbrio? Gente, eu faço reunião com empresários o dia inteiro. E quando o tema é passivo tributário, a primeira pergunta que eu faço, qual que é o seu passivo? Tantos milhões. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? O que é isso, Não né? sabe nem o que é ponto de equilíbrio, infelizmente. Então, se eu não tenho o meu ponto de equilíbrio, eu não sei se eu consigo pagar a dívida tributária. E aí, um outro exemplo. Um empresário devia ali 4 milhões de débitos tributários e não sabia me dizer o ponto de equilíbrio. Mas achava que a dívida era impagável, estava todo preocupado. Encontramos o ponto de equilíbrio, 2 milhões por mês. Quanto que a empresa faturava? 3. A dívida tributária deixou de ser impagável e passou a ser pagável. Sim. E aí você cria dentro daquilo um projeto destacando um valor para pagar. E aí entra o trabalho que é o mais importante quando a gente fala em
passivo tributário, é a administração do passivo tributário. E aqui vai outro ponto. A administração de passivo tributário não é um trabalho para prorrogar e postergar, empurrar com a barriga a sua dívida. A administração de passivo tributário é um trabalho que foca na regularização do seu passivo. E aí entra a parte de reestruturação. Sim. Concordam? Concordo, doutor. Não é Plenamente. só pagar e não é só empurrar, um dia eu vou pagar, de qualquer forma eu vou pagar. Não, é entender aquilo que se deve, encontrar uma forma sadia de quitar esse débito e conseguir se manter na regularidade. Porque não Exato. adianta eu pagar o passado e continuar gerando novos débitos. Exatamente. Então a empresa ela não vai poder crescer, não vai ter essa reestruturação. E nós montamos um projeto faz um tempinho não, é recente, 6 meses, é muito tempo ou é recente? Recente. Então, montamos um projeto recente e eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque o cliente tinha um passivo tributário, ele falou, eu preciso pagar. Então, vamos montar alguma coisa, vamos reestruturar aqui. Fizemos um projeto de reestruturação empresarial para ele. Aumentamos um pouquinho o faturamento dele. Para aumentar o faturamento, mexemos em algumas questões comerciais, que foi importante. Olha só, hein? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Escritório de advocacia, nós mexemos em questões comerciais do cara, porque tinha coisa que estava irregular e tinha que fazer algumas alterações. Aumentamos o faturamento dele em torno de 300 mil por mês. Desse aumento de faturamento, conseguimos destacar uma parcela desse faturamento para pagar a dívida. Ah, mas o quê? Fizemos um parcelamento? Não, de jeito nenhum. Vai defendendo juridicamente. Estourou? Vamos lá e pá. Enquanto isso, aquele dinheiro que foi depositado numa conta específica para o passivo está rendendo juros. Está rendendo. Então, deixa rendendo lá. Não deu para render muito, gente, porque a gente está falando de 6 meses. Mas o resultado é visível. Está tudo garantido. Quando estourou, foi lá e paga. Estourou, foi lá e paga. Estourou, foi lá e paga. Isso é uma análise inteligente da situação. Sim, você sabe o momento oportuno de pagar e o que você ainda está ganhando porque você está investindo esse valor. E é um trabalho feito a 4 mãos. Sim. Porque não adianta nada a gente elaborar um projeto de reestruturação e o empresário não entrar de cabeça nisso. Sim. Porque ele entra lá, um mês ele gostou, do segundo mês ele gostou, no terceiro mês ele já não destaca aquela parcelinha para cá. Mas não adianta. Ah, já deu problema, porque começou a perder o ponto de equilíbrio. Então, por isso que eu falo, o ponto de equilíbrio ele é fundamental para regularizar o passivo tributário das empresas. E uma administração de passivo tributário, ela vem justamente nesse sentido, porque antes o empresário tinha a administração de passivo como empurrar com a barriga, ganhar tempo. Isso não é administrar. Não. Isso é jogar para frente um problema que vai chegar e quando chegar vai ser pior Exatamente. do que você fazer um trabalho planejado hoje. Sim. Um verdadeiro projeto tributário. Exatamente. Correto? doutor. Concordo. Sim, muito bom. Gente, eu acho que é isso. Vocês querem complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero sim, doutor, para dizer para as empresas não se desesperarem quando elas tiverem débitos tributários. Não é o fim do caminho, ao contrário, existe luz lá no fim do túnel. É importante fazer uma análise, estudar, verificar a composição desse débito, para que seja possível, no momento oportuno, após essa reestruturação, pagar. Então, assim, vocês não estão sozinhos. Vocês têm um jurídico, vocês têm um fiscal à disposição para ajudá-los nesse momento de dificuldade. Muito bem. Muito Quer bem. complementar Concordo, alguma não, coisa, concordo doutora? plenamente. Muito bom. Então, acho que é isso. Queria agradecer vocês duas por abrilhantar mais uma vez o nosso podcast, né? Nem sei em que episódio que a gente está. Nós lançamos o podcast e está sendo um sucesso. Que bom. Todo Tá mundo mesmo. aplaudindo, gostando. Tem os cortes também, né? Sim. Acho que os cortes são bem legais. E tem um cliente que só vê os cortes, viu? Inclusive, nós vamos conversar no jantar que teremos amanhã. O cliente sabe quem é. Só vê os cortes. Eu falei, pô, vê o vídeo completo, porque os cortes, né, pega trechinhos específicos. O bom tá no vídeo completo. Exatamente, O todas vídeo essas informações. Exatamente. O vídeo completo ele fica no nosso canal do YouTube, da Lopes e Castelo. Vão lá e assistam, tem vários temas bem bacanas. Mas é isso, eu agradeço muito vocês. Prazer E a gente é vai ter que nosso. falar sobre outros temas, né? Porque o tributário não acaba. Não. E em breve vamos falar sobre a tese do milênio, pessoal. Eu vou vir com uma caneca diferente, nova. Prometi para elas que a cada podcast eu trarei uma caneca diferente da minha coleção. Eu tenho várias. Então, cada podcast que eu participar, você vai ver uma canequinha diferente. Gente, acho que é isso. Muito Nós obrigado. que agradecemos, doutor, pela Obrigada. oportunidade. Obrigado a todos. Então, pessoal, um grande abraço para vocês.